Quero compartilhar com você a leitura, um trecho, na realidade, da leitura deste livro aqui, do Timothy Keller, com a sua esposa, Kate Keller, O Significado do Casamento. Esse livro tem sido abençoador. Tenho lido, tenho meditado e tenho sido bastante edificado e abençoado com o conteúdo deste livro. E é um livro que atende a casais de namorados, a casais de noivos e a casais casados, especialmente. Mas qualquer cristão, independente de estar casado, de estar em algum relacionamento, seja de namoro ou de noivado, é um livro extremamente abençoador. E eu quero compartilhar um trecho, na realidade, do capítulo 2 deste livro, O Poder para o Casamento, e tem como texto de referência Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aqui ele faz a declaração introdutória ao famoso parágrafo de Paulo sobre o casamento em Efésios, na realidade é a carta de Paulo aos Efésios, é o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí vou pular aqui e vou para a página 66, que ele vai discorrer sobre ser cheio do Espírito Santo, com base no capítulo 5 da carta aos Efésios, e ele diz o seguinte sobre ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, portanto, significa ter uma vida de alegria, por vezes tranquila, por vezes intensa. As verdades a respeito da glória de Deus e da obra salvadora realizada por Jesus não apenas são aceitas pela mente, mas também criam música interior e uma satisfação interior da alma. Efésios 5:19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:19-20. E uma vez que os temas desses cânticos não são as circunstâncias de vida favoráveis, que são sujeitas a mudanças, mas sim a verdade e a graça de Jesus, que não estão sujeitas a mudanças. Essa música interior não se enfraquece em tempos de dificuldade. Ou seja, ele está dizendo que ter um coração cheio do Espírito Santo nos faz ter um coração agradecido, um coração grato a Deus, um coração que tem sempre a disposição de salmodiar, de cantar ao Senhor, de louvar ao Senhor, e que o resultado desta música interior não está sujeito às mudanças, porque a graça de Jesus, ela não muda de acordo com as circunstâncias. Ela não se enfraquece em nossa vida em tempos de dificuldades. A graça do Senhor, ela é sempre presente, constante, e ela nos basta. Dando sequência aqui à leitura, o autor escreve: logo depois de falar da vida cheia do Espírito, Paulo se volta para o casamento e mostra a ligação estreita entre união conjugal e vida no Espírito. Essa ligação nos ensina duas coisas. Primeiro, a descrição de casamento aqui apresentada não é de duas pessoas carentes, inseguras acerca do seu próprio valor e propósito, que encontram importância e sentido de vida uma nos braços da outra. Se somarmos dois vácuos, o resultado será apenas um vácuo maior e mais forte, um som estrondoso de sucção. Paulo, em contrapartida, pressupõe que cada cônjuge já tenha resolvido as grandes questões da vida, a saber, porque foram criados por Deus e quem são em Cristo. É claro que ninguém leva uma vida de alegria contínua em Deus. Não é algo automático e constante. Se o fosse, Paulo não precisaria terminar o versículo 18 com um imperativo exortando-os, literalmente, a continuar sendo preenchidos do Espírito. Em termos espirituais, não é raro o nosso tanque estar na reserva, mas precisamos saber onde fica o posto de gasolina e, o que ainda é mais importante, estar certo de que ele existe. Depois de experimentar coisas de todo tipo, os cristãos aprenderam que adorar a Deus de todo o coração, certo de seu amor por meio da obra de Jesus Cristo, é o combustível certo para a nossa alma. É isso que causa as explosões dentro dos cilindros de nosso coração. Se não entendermos esse fato, não teremos os recursos necessários para ser bons cônjuges. Quando temos a expectativa de que nosso cônjuge encha nosso tanque de uma forma que só Deus pode fazer, estamos exigindo algo impossível. Aqui o autor está a nos dizer e explicar que se nós criarmos a expectativa de uma união matrimonial, de que o nosso cônjuge será aquele que vai preencher o espaço vazio da nossa vida, nós vamos nos frustrar. Porque não é o homem, não é a mulher que vai preencher um ou outro. Porque a ordem do Senhor é que nós sejamos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. E é através desse preenchimento do Espírito Santo de Deus, que nós seremos capazes de suportar uns aos outros em amor. E em amor, amando de forma sacrificial, negando a nós mesmos em favor do outro. Então o autor ele vai sugerir na leitura, e aqui nesses versos lidos,
do seu livro, que a gente deve buscar esse combustível. O combustível que faz com que um automóvel se mova é a gasolina. E essa gasolina, esse combustível, seja qualquer outro combustível, gasolina, álcool, diesel, nós encontramos aonde? Nos postos. Esse posto é o Senhor. É nele que nós encontramos o poder para que o nosso coração esteja em explosão constante e nos coloque em constante movimento em direção ao amor que Ele nos recomenda a amar, a ter no coração para amar uns aos outros. E em se tratando do cônjuge, a amar o cônjuge como Ele prescreve através da sua palavra a nós cristãos, a nós que temos a Bíblia como a única fonte de regra e de prática. Aí continuando, sujeitem-se uns aos outros. Portanto, só o ministério, preste atenção, portanto, só o ministério do Espírito em sua vida pode lhe fornecer todos os recursos necessários para, de modo geral, encarar os desafios do casamento. E somente ao estar cheio do Espírito, você terá tudo de que precisa para, de modo específico, cumprir o dever de servir a seu cônjuge. Em Efésios 5, versículo 22 ao 24, Paulo faz a declaração controversa de que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Logo em seguida, porém, ele diz aos maridos que devem amar as esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, porque, sem dúvida, é um apelo ainda mais enfático para que deixem de lado os seus interesses próprios do que o pedido feito às mulheres. Ou seja, aqui a responsabilidade do homem, nós homens, de amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja, é muito mais desafiador do que a ordem dada às mulheres de serem sujeitas aos seus maridos. Essa sujeição aos maridos, ao seu cônjuge, por parte das mulheres, vai ser uma consequência dessa atitude de amor do homem para com a mulher, deste amor resignado, deste amor sacrificial, que não busca os seus próprios interesses, mas busca o interesse da sua esposa, da sua companheira, daquela que Deus colocou ao seu lado para caminhar juntos. E amar a esposa como Cristo amou a sua igreja pode parecer difícil para nós homens. Pode ter um grau de dificuldade enorme. Mas o grau de dificuldade não é amar a esposa como Cristo amou. Talvez o nosso maior desafio, nós homens, é buscarmos a Deus de tal maneira que estejamos cheios do seu Espírito. Para que, uma vez sendo cheios, e esse enchimento não se dá de uma única maneira, em um único dia, em um único momento. Esse enchimento ele é constante, porque assim como um veículo em movimento ele está consumindo combustível, ele está queimando combustível e havendo a necessidade de reabastecimento para que ele não pare de estar em movimento, assim também nós precisamos estar renovando o nosso combustível. E o nosso combustível é esta presença santa do Senhor em nossa vida por meio do Espírito Santo, tanto na vida do homem como na vida da mulher. Nós precisamos estar renovando esse combustível para que estejamos sujeitos uns aos outros como marido e mulher. E como marido e mulher possamos refletir a glória de Deus em nosso lar. E a nós homens buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, para que sejamos cheios do seu Espírito e sendo preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, sejamos capazes de amar as nossas mulheres, as nossas esposas, como Cristo amou a sua igreja. E consequentemente, as esposas, elas serão sujeitas ou se sujeitarão aos seus maridos, não pela força, não pela imposição, mas espontaneamente, por elas serem atraídas por este amor sacrificial dos seus maridos por elas. Que Deus nos abençoe. Recomendo a leitura deste livro. Tem sido uma leitura abençoadora. Deus nos abençoe.